Pessoal, depois que saiu na mídia aí que o Manchester City estava querendo comprar o Vitor Reis por uma bagatela milionária, o Arsenal, que não é bobo nem nada, já ofereceu o jogador Jorginho, né, ao time do Palmeiras. E o volante, que tem contrato até junho de 2025, pode sair aí para o Palmeiras, né, do Arsenal para o Palmeiras, com valor bem baixo mesmo, né? Então vamos ver aí as últimas informações do time do Palmeiras agora. Tá uma discussão quente aqui com a galera. Grande abraço pra você. O que é que tá pegando por aí? Olha, ontem nós trouxemos a informação aqui, Dicila, ajuda a gente nessa, que o Gustavo Furtado passou, depois o Neto reforçou a história, ele mandou aqui também um WhatsApp para atualizar junto e reforçar essa história do Gustavo, que o Rony estava treinando numa posição separada dos demais jogadores, depois saiu informações que era uma coisa de divisão de grupos e tal. Foi só de manhã. Ele não treinou de manhã junto com o resto dos jogadores e tal. Aí vieram informações que não foi bem assim, enfim, não sei se isso mudou do almoço para o treino da tarde, e também essa história que nós trouxemos aqui numa informação do Gustavo Furtado, que o Rony não quis ir para o Fluminense, que não aceitou essa história de moeda de troca, mas não é nem bem história de moeda de troca, é o salário que é menor, e o cara não quis segurar a onda, e que o Arias, que estaria insatisfeito no Fluminense, o Fluminense inclusive mandou uma nota aqui para o nosso Renato Nalhes, para o Cascão, dizendo aí, entrou em contato, que o Arias não sai, que o Arias está bem, que o Arias só sai para futebol internacional. Mas a informação que o Gustavo reforçou ainda hoje pela manhã é que realmente o Palmeiras conversou com o Arias, se acertou com o seu empresário de grana, não teria se acertado com o clube. Enfim, fica a nossa informação contra a informação do clube. E agora, você que está aí na cara do gol, vai falar pra gente as suas impressões, porque entrar não entra, né, Dicílio? Tem que ser no telefone, conversa com A, com B, com C, e ver. Aí que entra o repórter com aquela agenda mandrake, que a galera atende e troca aquela ideia. Tudo bem, Fernandinho? Abraço para você, abraço a todos aí do estúdio, para todo mundo que acompanha os donos da bola. Vamos por partes. Primeiro falar você e o Dirceu aí, eu achei que a gente estava no MMA. Faltou pouco aí para a questão do Neymar, mas é legal. Cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua opinião. Isso você é legal. Você conviveu com ele em seleção brasileira, como é que era? Você viveu com o Neymar em seleção brasileira, como é que era? Não, era tranquilo. Ele sempre atendeu. Exclusiva com ele, eu acho que eu consegui fazer uma ou duas fora de seleção brasileira, em alguns eventos aí. Agora, em seleção brasileira, ele era um cara que sempre parava para falar. Isso não dá pra gente falar o contrário, não. Nem sempre com muito conteúdo, mas sempre com disposição de falar. Mas vamos deixar essa história, senão daqui a pouco eu entro nesse embate aí. Vamos falar do Palmeiras. Realmente, Fernandinho, o Palmeiras não confirma a questão do Arias, não fala em contratação que está em andamento ou negociação possível. A gente sabe que tem muita fumaça, tem muita verdade, tem muita coisa que quando a gente acorda acaba se concretizando. Então, do Arias eu acho que o remédio vai ser o tempo. Do Rony foi realmente a questão salarial, né? Ele queria pelo menos manter o salário que ele recebe aqui no Palmeiras. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026, então por enquanto o Rony, e aí entrou aquela questão do empresário dele, dizendo que ele teria treinado em separado em relação ao grupo, isso no treino de ontem. De hoje a gente não tem informação. Realmente no treino da manhã ele treinou fora dos principais jogadores. Ele treinou realmente em separado. Mas no treino da tarde, inclusive com imagens, o Palmeiras divulgou o treino com o Rony participando das atividades. O que se espera agora, eu já falei do contrato até o final de 2026, o que se espera agora é que nessa reta final, um jogador tão importante nas conquistas de Libertadores do Palmeiras, claro que não fez uma boa temporada, se espera amenizar essa questão da saída dele. É claro que é um jogador negociável, mas não se quer um atrito por tudo que foi construído ao longo desse tempo que o Rony defendeu a camisa do Palmeiras. Há informação do futebol mexicano fazendo consulta pelo Rony, também do futebol da Arábia consultando, nada oficial ainda, consultando com relação ao Rony, e outros clubes do futebol brasileiro. Também a gente vai aguardar, tem essa questão da janela de transferência. Claro que o jogador gostaria já de ter o destino definido, mas isso não se consegue assim do dia para a noite. É muita negociação,
calmo, são muitos detalhes envolvidos, a gente tem que aguardar. O goleiro Marcelo Lomba é um cara de grupo, é um cara que é tido aqui no Palmeiras como um cara agregador, não é aquele cara de fazer igrejinha, bastante experiente, 38 anos de idade. Ele renovou o contrato para mais uma temporada, até o final de 2025. Uma notícia que surgiu aqui, Fernandinho, foi com relação ao Jorginho, ítalo brasileiro, ele que já defendeu vários clubes na Europa, aliás, praticamente a carreira toda dele na Europa, ele que está no Arsenal, tem 33 anos de idade, ele foi oferecido ao Palmeiras, só que o Palmeiras não avançou nessa conversa com os empresários dele, ele tem contrato até a metade do ano com o Arsenal, então já pode assinar um pré-contrato. O Palmeiras não avançou nessa questão por conta exatamente do Fulham, está aguardando a proposta que o Palmeiras fez pelo Andréas Pereira, que é a prioridade do clube alviverde, o Andréas Pereira. O Fulham, também da Inglaterra, não deu ainda uma sinalização em cima do valor que o Palmeiras ofereceu de 20 milhões de euros. Então o Palmeiras tem esse plano A e aí, de repente, o Jorginho pode ser um plano B. Um jogador que não é de uma característica parecida com o do Andréas Pereira, mas também é um jogador de meio campo, né? Ele é um jogador que joga um pouco mais recuado, o Andréas Pereira, um jogador que joga muito mais avançado. Uma outra informação que surgiu com relação ao Vitor Reis, 18 anos de idade. Ele que recebeu ou teria recebido uma proposta gigante do Manchester City, o Palmeiras teria recebido, na verdade, 40 milhões de euros, né? A gente falou ontem aqui nos Donos da Bola. Hoje, a presidente Leila Pereira deu uma entrevista ao The Athletic, que é um braço do New York Times nos Estados Unidos, dizendo que a intenção dela não é se desfazer do Vitor Reis agora, imediatamente. Ela quer esperar o Mundial de Clubes no meio do ano. Só que é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. São essas as informações iniciais do Palmeiras, e deu uma tropeçada na Copinha exatamente porque o time estava desfalcado. 5 jogadores vieram reforçar a equipe do Abel Ferreira, 5 jogadores da Copinha, mas o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo. 2 vitórias e 1 empate. Treinamento em 2 períodos, às 4 da tarde, mais um treinamento. Na semana que vem, estreia contra a Portuguesa no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, primeiro jogo dessa longa temporada que o Alviverde vai ter pela frente. Fernandinho. Obrigado, Decilo. Grande abraço. Qualquer novidade, por favor, nos atualize aqui, tá? Muito obrigado. Valeu, um abraço para todos. Valeu, Decilo. Cara, e agora, esse Jorginho que vocês gostam? Acho um bom jogador? Esse Jorginho. Não é perfil do Palmeiras, Fernandinho. É uma idade, né? Pela idade, 33 anos, um jogador que vem da Europa, um jogador caro. Eu não acredito que bom, porque ele foi oferecido ao Palmeiras. Sim. Eu não acredito que o Palmeiras vai dar andamento nessa negociação, não. Até pelo perfil do jogador. Não acredito. Posso falar alguma coisa sobre o Rony? Você deve. Olha, o Rony... Só não fala do Neymar, que você falou que você não quer falar mais. O Neymar ele tomou um copo de limão antes de entrar no ar. Vem mais por aí. Vem mais por aí. O Rony... Olha o Jorginho aí. O Rony, eu vou falar pra você. Dele? O Rony é um cara que sabe aquele cara que está sendo bem tratado, mimado, né? Mamando daquela teta da vaca gorda. Aí, só que a realidade, o cara fala, eu vou vender a vaca. Chega, é muito leite, eu vou pegar uma outra vaca normal. E o Rony, ele ganha no Palmeiras, não tem nada a ver com a vida dele, mas eu não pagaria um jogador da categoria dele ganha 1 milhão e 200... Artilheiro do Palmeiras na Libertadores, um monte de título. Não, mas eu não sei, esse seu discurso é lindo, não é meu discurso. Você vai tirar a realidade do cara. Eu sei, mas isso aí já foi bananeira que deu cacho. Tudo é lindo, tudo é bonito, mas o tempo passa. Não tá nada presta, velho. Até o cara limão. O que é que serve, Dirceu? Fala aí, o que é que serve na bendita da vida? Fala pra mim. Eu falei que ele tomou uma limonada mas sem não teve açúcar e sem água. não fez aquela música? Tudo passará. O tempo dele passou. Só que ele não quer abrir mão de 1 milhão e 200 mil reais. Não vai ter um time no Brasil que vai dar para ele, no máximo, 500 mil reais. Ainda tem que ser um time altamente ousado. E aí ele não quer abrir mão disso. São 2 anos que ele... Imagine chegar para você e falar, Fernandinho, você quer jogar fora 12 meses de 1 milhão e 200, mais 12 meses de 1 milhão e 200. Eu fico sem fazer absolutamente nada lá no Palmeiras. Eu dirijo o ônibus, do Palmeiras. O prêmio que o Palmeiras ganhou para ir para o Mundial, boa parte dele foi para o Dudu, porque o Dudu não quis sair, segurou o contrato dele até o fim. Tá na dele.
Assinaram o bendito no contrato com o cara. Ele tá errado? Eu sei. Não tá. Vai esperar, Rony, vai esperar. O Lucas Lima fez isso também. Lucas Lima, tá Esperou na dele. até o final do contrato. Tá errado? Não tá. Errado é quem assinou esse negócio. Mas ele vai ficar aí no Palmeiras. E eu acho que já ele vai ser meio realmente afastado, vai treinar em separado. Apesar dele ser empregado, o Palmeiras pode falar, tudo bem, eu não vou te negociar, você não é... mas você vem treinar todo dia aí. Marca das 8 às 9 horas. Treina lá com o Gandula, o cara que água o campo, faz 10 corridas lá. Isso ele pode ficar fazendo. Agora, ele não vai mais ganhar, tem que pôr na cabeça dele que essa prateleira de 1.200.000, é que nem o Romero ganhar R$1 milhão no Corinthians. Eu acho um absurdo. Isso é um negócio que não merece. Isso é o futebol de hoje. Eu sei, mas por isso que tem muito time que está quebrado. O Palmeiras ainda é um dos que está de bem com a vida. Mas ele não vai achar time. Sabe por que está de bem com a vida? Já a gente vai te mostrar por porque quê. a base dá dinheiro. Sei, mas isso que é a base. Porque se ele fosse depender de vender... Olha, Palmeiras vai negociar Zé Rafael com Mancha. Mentira, não vai negociar. O Palmeiras vai vender para o Bayern de Munique o incrível Rony. Não vai vender. Não vai vender. Então, desses caras não vai ganhar. O Palmeiras ganha desses meninos da base, que são ótimos, tem uma estrutura perfeita. Agora, o Rony vai ficar... Ele vai dar trabalho. Sabe aquele cara que você fala assim... Não é para você fazer mais isso. Ele vai ficar lá. Ele não vai sair tão cedo. Errado ele não tá. Ele vai cumprir o contrato dele. Ele vai O contrato está cumprir. assinado, ele tem 2 anos de contrato. Presta ele pro... Não vai abrir mão. Sei lá, parece para um outro time. Aí ele joga lá e o Palmeiras continua pagando. É que nem o Palmeiras lá, não teve... Corinthians com o Fagner. O que o Corinthians fez? Se livrou do Fagner, teoricamente, fisicamente. Vai ter que pagar metade do Mas, salário. não, eu soubei lá, deu ter mais os direitos, vai dar 500 pau por mês. Barato, né? Corinthians é uma mãe também. 500 mil reais que vai pagar ao Fagner. Vamos chegar. Ô, Andrei, o Jorginho, você acha que não tem, por esse perfil histórico recente do Palmeiras, não tem condição? Tá o Jorginho aí, jogou Copa do Mundo pela Itália. Já teve uma importância muito grande no Chelsea, né? Teve uma temporada bem interessante lá no Chelsea. Ganhou no o Mundial Arsenal. do Palmeiras, exatamente. E agora no Arsenal não é titular, né? Nessa temporada que a gente está agora 24, 25, começando, né? Lá na Europa, ele é reserva desse time do Arsenal, mas eu acho que eu concordo com o Veloso justamente por conta da idade, Fernandinho. 33 anos, acho que o Palmeiras está tentando, né, aí negociar os seus jogadores que estão chegando na casa dos 30, como a gente está vendo aqui com o Rony, com o Zé Rafael, outros jogadores também que já passaram pelo Palmeiras e entraram nessa faixa, é a faixa que o Abel já, né, abre a negociação para outros times. E também tem a questão do Andréas Pereira, né, e aí hoje, se colocar o investimento de Andréas e nesse que talvez seja um investimento mais de salário, não só de investimento de contratação... Dois seriam praticamente investimento técnico. Sim, se dá 5 anos para o Andréas Pereira, vai estar com 33, mas você tem que dar 20, 25 milhões de euros. Se você trouxer o Jorginho pelo salário dele, a pergunta é essa, os dois têm bola parecida? Não, hoje o André joga mais. São diferentes. O André é mais novo, joga mais, né? O Andrés hoje joga mais bola. Então eu acho que é isso. O Palmeiras está com essas duas cartas ali na manga, na mesa, né? E está avaliando. E eu acho que o Palmeiras também vê o Andrés, não só como um recurso hoje técnico para crescer, né? A opção técnica do elenco, mas para frente também, né? Chegando ali para os 29, para os 30, enfim. 29 ele tem agora, ele né? tem agora. 27 ele tem? Quanto ele tem agora? 29. 29, então não vem nem mais. O Andrés? Acho por aí, os 27, acho que o pessoal vai dar uma olhada aí, por favor, para gente, confirmar. né? Se eles têm a dúvida, 28 no máximo. o pessoal vai, o Veloso vai pegar no computador. Mas aí é isso. Então o Palmeiras tá pensando, claro, no agora, né? Um jogador mais jovem contra um de 33 anos. E talvez ali um pouquinho mais pra frente. Mas não tem o perfil, Fernandinho. Acho que não tem o perfil. 29. 29? Trazendo o Vitor Reis pra nossa conversa aqui, Palmeiras é muito dinheiro, né? Então acho que se chegar de fato essa proposta do City... Tá fazendo jogo duro pra melhorar o negócio. Né? Tá fazendo pra ter no Mundial, né? Eu acho que a Leila fala muito disso, né? Como o Silo falou na entrevista que ela deu lá para os americanos, o Mundial de Clubes para a temporada dos times brasileiros que vão disputar, ele está sendo, né, muito relevante ali nessa montagem de elenco, nessa organização do time. Ele vai ser reserva. Talvez nem jogue no City, porque o City tem... Não, no Palmeiras ele vai ser reserva. Disputar a posição. Murilo e o Gustavo Gomes que vão jogar. Olha, eu sei que gosta de falar de grana. 40 milhões de euros para um garoto de 18 anos com 20 partidas no profissional. O que você acha? Eu venderia. Venderia porque cavalo arreado não passa 2 vezes. Uma vez só. Aí ele tá bem agora, vamos ver se o ano que vem, se esse ano, né?
vai ter a mesma temporada do ano passado, se vai render tudo isso. E no Palmeiras não sei se ele vai virar ainda titular, não vai virar o titular, mas é um outro jogador que vai dar muito dinheiro ao time do Palmeiras. O Palmeiras está tendo muita sorte nisso. Acho que é mais competência. Né? Porque você olha, crias da sem academia dúvida. com retorno técnico financeiro do Verdão. Foi implantação numa filosofia, ela colocada em prática e o Uma resultado década, né? está aí. A venda dos jogadores do Palmeiras e não estamos colocando o zagueiro, é que se entrar aí pula para 100. Não, o Vitor Reis está aí. Tá ali, tá da conta, desculpe, gente. Terceira Então dá maior, 1,5 bilhão de venda. Olha lá, Estevam, Hendrick, Vitor Reis, Luiz Guilherme, Danilo, Arthur, Kevin, Veron, Giovani, Partido de Paula. Esses são os principais. Fora aquela galera que sai Vários. por 5, por 6, por 7. Isso são os principais, o que chama atenção na mídia pelos valores. Mas se você somar todos que saem de lá e fizer esse levantamento com o Palmeiras, Dá 2 bilhões esse com o número Vitor Reis. passa... Oi? Com o Vitor Reis, passa de 2 bilhões. Com o Vitor Reis. E fora Se o Gabriel concretizar. Jesus da época também, né? Se Que não concretizar, o Gabriel foi 30 milhões de euros. É, Não, foi- então, é uma saca, grana boa. é muita grana, irmão. Se concretizar o Vitor, passa de 2 bilhões. Isso nos últimos 2, 3 anos. Agora, Você E tem... tudo na base, né? Lembrando, né, eu disse ontem, só para lembrar, esses valores aí do Vitor Reis, do Hendrick e do Estevão, o Estevão e o Hendrick tinham direito a 30% desse valor total. O Vitor Reis é tudo O Vitor Palmeiras. Reis é 100% Raro. do Palmeiras. Então, Você vê que a evolução é diária e constante Vai dar mais nesse dinheiro. modelo de negócio do Palmeiras. o Vitor Reis é uma grande venda. É irrecusável, Fernandinho. Não dá. Se o City quiser que se apresente... Entrega amanhã, Tem que vender. Não tem embrulha como. e manda. 40 milhões de euros. entrega Aluga um zagueiro. avião para levar ele para lá. Até aqui, o ó. Palmeiras tem. A Leila Palmeiras tem, tem. né? Tem um avião. E manda Bota ali. no avião E manda aí, levar. a E gente... manda um cara ficar uns 2, 3 dias para que ele não volte, entendeu? Aí a gente questiona valores, né? Como os zagueiros brasileiros vêm sendo valorizados. Se a gente dá uma olhada aqui, comparações de venda do Murilo, do Beraldo e agora do Vitor Reis se concretizar, a gente vê que zagueiro no futebol brasileiro está valendo muita grana no cenário mundial. E o que chama a atenção é a comparação dos valores que são vendidos. E a gente vai chegar numa discussão. Por que alguns vendem melhor, numa condição melhor que os outros? Necessidade, desespero, segurança financeira. Segurança a gente financeira. vê, ó, Vitor Reis sendo vendido por 250 milhões. O Murilo do Corinthians, que é jogador de seleção brasileira, que está jogando na Inglaterra, Titular. foi vendido por 65 mil. E o Beraldo, que foi a maior venda de zagueiro até o momento do Vitor Reis, eram 107 mil. 107 milhões de reais. 107 milhões de reais. Isso a gente está falando dos defensores. Aí você olha os jogadores de meio campo. De destaque, o Danilo, que é superado até pelo Beraldo, zagueiro. O Moscardo, também volante, empata com o Beraldo, zagueiro. Gabriel Sara, meia, foi para a segunda divisão da Inglaterra, hoje está na Turquia, foi um valor bem abaixo. Aí você vê os atacantes, Estevão e Hendrick, num valor superior a qualquer uma dessas outras negociações. Aí vê Pedrinho e Pedro, na época que foram vendidos, o Antony e o David Neres. A valorização do zagueiro brasileiro é um negócio impressionante, né? Não, mas Tão boa quanto os nossos atacantes. Você vê que não é coincidência, Fernandinho, que o Palmeiras está no topo aí das vendas. Sim. É pela estabilidade financeira. O Corinthians, por exemplo, não pode deixar passar nenhuma proposta. Chegou, vende. É essa a questão. Quem é melhor dos três? Vitor Reis, Murilo ou Beraldo, na realidade de hoje? O Murilo é o quem mais tem jogado. Entendeu? E é o que foi vendido mais barato. Só que quem desponta como grande revelação assim é o Vitor Reis. Mas hoje, o melhor zagueiro das é o vendas... Murilo, que já jogou mais. Hoje é o Murilo. Agora, o Palmeiras recusou do Vitor Reis 180 milhões. E aí chega essa proposta de 250. Se fosse no caso do Corinthians, chegou a 180, vai. Na hora. Dá um desconto, vai por 150. Mas ele poderia ter sido vendido por muito mais. Pela bola que ele tem. Eu sei, mas é desespero, quando eu Eu tô falando que o Palmeiras teve uma proposta de 180 e não vendeu. Recusou porque estava estável, não está Exato. desesperado. É isso Essa que eu tô dando a questão. comparação. A primeira pergunta que eu queria fazer com vocês, pra gente em casa, que você que está em casa, ajudar a gente a avaliar. Quem é o melhor dos três? Reis, Murilo ou Beraldo? O Veloso já disse que o Murilo está jogando mais bola. Pra você, Diceu. Hoje, né? Hoje é o Murilo. mas... É a realidade. Eu acho que daqui Mas na 2 minha ideia, anos o Vitor pode ser o Reis. Vitor Vamos Reis. aguardar. Eu acho que o Daqui 2 Vitor anos Reis vai pode ser uma ser. Acho que vai sensação ser pro zagueiro. unanimidade. Murilo hoje também. Pra mim, dos três, é o que tem mais... É o que tem jogado, né? E aí, como disse o Veloso, recusou a primeira proposta, chegou numa segunda melhor, e a gente vê o desespero na venda do Murilo. E o Beraldo, na época, foi um grande negócio, ninguém questionou. Garotos também. Aí, por quê? Se vende bem
ou porque se entrega de graça praticamente um jogador? Uma questão financeira do clube. O Corinthians é o que eu disse. Se chega uma proposta, se o Vitor Reis estivesse jogando por lá, chegar a 180, dava um desconto por 150 e pode levar. Agora o Palmeiras recusou e aí chegou aos 250. E acontece com todos, né? Você vê que o Palmeiras... Ele não entregou ainda, né? Ainda não entregou. Ainda está fazendo... Não, ainda está analisando. Quer discutir prazo de entrega. Prazo, se vai ter mais algum bônus. Corinthians já tinha feito metade do preço e pode levar. Fernandinho, além dessa questão que o Veloso traz, que a organização financeira seja fundamental, eu acho que também o perfil dos dirigentes que estão no clube naquele momento também faz muito sentido para a gente ver esses valores aí. Eu posso trazer um outro exemplo, além, né, dos 4 grandes aqui de São Paulo, os 3 que a gente está falando, o Cruzeiro, que tem aí, né, na sua história recente, perdas de jogadores que mais para frente renderam muito dinheiro, muita grana. O Estevão é um deles, que não continuou no Cruzeiro, era da base do Cruzeiro, foi formado por lá e acabou vindo para o Palmeiras porque o Cruzeiro na época tinha outros interesses e o clube estava se esfarelando naquele momento. E o Vitor Roque, que também, né, dentro daquele contexto todo ali, renova com um valor irrisório por uma multa do futebol nacional, tem uma troca na diretoria, o diretor que sai do Cruzeiro vai para o Atlético Paranaense, paga a multa que ele concordou e leva o Vitor Roque, que depois é vendido para o Barcelona por um valor muito maior. Então, além da estabilidade financeira, os nomes que estão nas diretorias dos clubes e o perfil, né, dessa galera também influencia muito nessas negociações. Como o Veloso disse, se chegasse uma proposta lá no Corinthians pelo Murilo de 180, venderia na hora. Chegou uma de 60, já foi. Então, assim, o perfil dos caras que estão assinando esses contratos também faz muita diferença na hora da definição de venda ou não. O time que tem dinheiro, é como disse o Veloso, se você está bem de vida, o cara quer comprar algum imóvel seu, olha, Fernandinho, eu quero comprar o seu apartamento. Você fala, eu quero 2 milhões de reais. Olha, mas eu não tenho 2 milhões, eu tenho só 1 milhão. Ah, então você não pode comprar. Eu não estou precisando vender. Você está querendo comprar. É diferente. Então, no Corinthians, há o desespero de você vender. No Palmeiras, existe uma tranquilidade de como fazer um bom negócio. Sabe quando o cara arruma o corretor melhor, o cara que vai arrumar um bom negócio, vai analisar, não vai decidir de hoje para amanhã. O cara chegou aqui no Brasil na terça, na quarta eles vão lá na churrascaria, na quinta o jogador já foi embora. Palmeiras vai dar canseira. Vai dar canseira ainda, vai analisar, porque não está precisando de dinheiro. Mas uma proposta dessa não pode dar muita canseira, Eu venderia. O Beraldo foi vendido barato também? Não, na época foi um ótimo negócio. A minha acho que foi bom. Foi ótimo. Se tivessem condições mais equilibradas financeiramente, que o São mercado Paulo mudou, não está, que o São Paulo não está, poderia ter negociado diferente? Da época que o Beraldo foi vendido para hoje, o mercado já mudou bastante. Porque foi um salto muito grande se comparado com o Murilo, foi quase o dobro. Então assustou o mercado. Mas analisando a bola do moleque e a realidade de hoje, foi um negócio bem feito, para o momento, você acha que foi adequado? Ou beirou também essa situação de eu preciso do dinheiro? Não, para o momento foi. Eu quero até te dar um outro exemplo. O Danilo, que foi o que o Palmeiras vendeu, se fosse hoje, não venderia por 100 milhões também. Então, eu acho que no momento foi um bom negócio. Vendeu um volante, né? Acho que foi 20 milhões de euros, alguma coisa por aí que foi vendido o Danilo. Naquele momento foi um bom negócio. E o Beraldo também aconteceu isso. Agora, a situação do Vitor Reis, eu acho que até extrapola o momento atual, de 40 milhões de euros por um zagueiro, né? A gente chega a uma conclusão que a gente se vende barato, né? Já há algum tempo. Mas agora está começando a melhorar, hein? Os caras não estão mais entregando como entregavam antes, não. Que o Palmeiras está tendo força de ir na Europa contratar jogadores. Só o Flamengo também. Mais uma vez bato naquela tecla. Quem está se organizando financeiramente, em breve vai nadar de braçada de quem não está preocupado ou não consegue se livrar disso. Sim. Vai sofrer. Vai ser um campeonato de 3 ou 4 times. Times que têm a grana, têm a vida organizada. Isso é no mundo todo, né? Hein? Isso é no mundo todo. Isso é no mundo todo. Mas a nossa característica aqui era sempre começar um campeonato com 10 times. Não, 3 times, 4. De 20 times, a gente começava o Campeonato Brasileiro de 8 a 10 com chance de ganhar e sempre chegava... Os próprios times, né, quase acabaram que não se organizaram. O Botafogo, que hoje a gente fala bastante, né, da briga por títulos lá em cima, precisou, né, de um investidor vir comprar a SAF do Botafogo e organizar a casa, porque se o clube continuasse naquela toada que estava do clube associativo, o Botafogo ia ficar insolvente, né, não ia ter como
como aquilo continuar. Então, de fato, Fernandinho, se os clubes não se organizarem financeiramente, não se planejarem e não, né, fazerem loucuras, porque é isso, a gente vê muitos times sem dinheiro ou com um arroxo financeiro fazendo loucuras por uma solução imediata. Isso cobra sempre um preço e cada vez menos a gente vai ter esses times brigando lá em cima. Demais também o Palmeiras, e agora tem novidade pra gente trazer, né? Porque não só o Palmeiras se movimenta no mercado, mas também as contratações, pelo jeito, chegam até o Palmeiras, são oferecidas. São oferecidas, é isso, né? Então vamos lá para a Academia de Futebol, com o Antônio Chamorro atualizando as informações do Palmeiras, que busca um meio-campista. E tem gente nova que foi oferecida, hein, Tonhão? Bom dia, Bruno, Mari, exatamente, para todo mundo que acompanha o Sport Center. É o Jorginho, né? O volante do Arsenal, de carreira na Europa, de Napoli, de Chelsea. Ele tem contrato com o Arsenal até o meio desse ano, mas já está praticamente certo que ele não vai ficar no Arsenal. Até agora não teve renovação por parte dos Gunners. Para ele, um jogador que acabou de fazer 33 anos, e os empresários do jogador então já estão se movimentando no mercado para ver se ele pode voltar ao Brasil para atuar aqui no futebol brasileiro. E ao Palmeiras já foi oferecido então o Jorginho, a apuração do Vinícius Nicoletti. O Jorginho, que é esse jogador de 33 anos, não costuma ser o que o Palmeiras busca no mercado, né? O Palmeiras busca mais jogadores mais jovens, mas é uma oportunidade de mercado, se assim se pode dizer. O Jorginho, então, é um desses nomes que aparece. O Palmeiras ainda não fez oferta, mas já conversou com os empresários do jogador. Se acertar uma possível saída do Arsenal, aí ele até poderia chegar agora, ou então ficaria para o meio do ano, poderia assinar esse pré-contrato. E também na apuração do Vinícius Nicoletti, ele fala que o Jorginho quer ou Palmeiras ou Flamengo, pela oportunidade dos dois clubes e, claro, também pela possibilidade de jogar o Mundial de Clubes no meio do ano. A gente tem que lembrar que o Palmeiras ainda mantém a oferta pelo Andréas Pereira de 22 milhões de euros, que chegou ao Fulham, que até agora não respondeu ao Palmeiras, mas eles têm que falar também que o Andréas, ontem, na Copa da Inglaterra, no jogo contra o Watford, pela primeira vez ele foi capitão do Fulham, jogou muito, goleada por 4-1, então assim, não sei se já foi aquela coisa de dar um recado para o Palmeiras, mas o próprio Fulham, além de buscar, de repente, ofertas melhores que venham da Europa, o Fulham também pensa em uma possível renovação com o Andréas, né? Aproveitando esse momento que ele está valorizado. O Marco Silva já fez questão de falar que ele é um jogador muito importante, ontem deixou muito claro isso, faixa de capitão, 10 é a faixa, como diria aqui, como falamos aqui no Brasil, mas é isso, Palmeiras então buscando esse meio-campista depois das contratações dos atacantes Facundo Torres e Paulinho, Bruno e Mari. Vamos para a tela, então, do Jorginho na atual temporada, para os números lá nos Gunners. 17 jogos, 9 como titular, aí pouco mais, né, de um tempo, ou um tempo com acréscimo. Nenhum gol, nenhuma assistência e posses recuperadas por jogo 3,6. Bom dia, Jailson. Bom dia, André Donk. Você já estava fazendo uma certa careta? Você não gosta? Não, foi o barulho. Já tô querendo criar polêmica hoje. Falei, o Jorginho, sei que eu olhei pra ele e já tava assim. Torcendo o nariz. Calma. Então você gosta? Não. Não? É normal pra mim. Bom dia, Bruno, bom dia, Mari, bom dia, Donk, bom dia, o fã de esporte. Pra mim é normal. Perfil completo, eu tava conversando aqui agora. Antes, né, é diferente do Andrés, que pra mim chegaria com outro patamar, como a gente fala aqui, né, titular absoluto. Pra mim, o Jorginho, sendo muito sincero e respeitando, obviamente, os números da carreira dele, tudo que ele já fez, ele chegaria pra compor o elenco do Palmeiras. Não é o cara que chega pra vestir a camisa. Eu não acho. Por exemplo, ele brigaria ali com o Richard Rios. E pra mim, o Richard Rios seria titular. Porque entrega mais, enfim, fisicamente, na hora de você pressionar o adversário, na hora de você ter que percorrer o campo pra você cobrir alguém. Tem uma diferença técnica. O Jorginho, por exemplo, lá na Premier League, ele tem muito pouco tempo para pensar. E aí toma decisão muito rápida, tem que dar um passe muito rápido. Aqui, uma marcação um pouco mais frouxa no Brasil, ele teria um pouco mais de tempo para mostrar sua qualidade com a bola no pé. Tecnicamente, ele tem qualidade, é indiscutível. Mas, minha opinião é que ele seria um cara para compor o elenco do Palmeiras, não seria titular absoluto. O que você acha, Donk? Por ser um jogador de Premier League, chegaria aqui, sobraria, que é algo que a gente fala, por exemplo, do Andrés, ou não? Eu acho que assim, primeiramente, bom dia, né? Jailson, Bruno, Mari, viu? Com essas que eu falei, fã de esporte. Eu acho até que ele chegaria para brigar por posição, até poderia ser titular, mas eu não vejo ele sendo a peça que o Palmeiras mais precisa para o seu meio de campo. Então, acho que assim,
pô, com toda a carreira que ele tem, jogador de pra Arsenal. bombar o mercado, sabe? Palmeiras fecha com o Jorginho, explode as redes sociais, é isso? Não sei se explode, mas sim, é uma contratação de impacto, porque querendo ou não, é um cara que vem do Arsenal, que teve uma carreira brilhante, que ganhou muita coisa, campeão. E tem também a questão legal do cara que se fez na Europa e agora teria a chance de jogar no Brasil. Então acho que seria uma notícia impactante, mas não seria uma bomba, assim, algo tão gigantesco. E assim, até pensando em estilo de jogo e carência, quando a gente fala do Andreas Pereira, do Vila Sante, eu acho que se encaixa mais com o que o Palmeiras precisa. Lógico que o Jorginho qualificaria o elenco, mas eu acho que o Palmeiras teria outras opções para suprir de forma melhor a necessidade que ele tem hoje. Porque como o Vinícius trouxe pra gente ontem à noite e agora o Antônio Chamorro confirma, é um jogador que os empresários oferecem ao Palmeiras. É aquela coisa do mercado, né, Mário? O empresário tá olhando, olha, o Palmeiras tá tentando o Andrés, a negociação não tá avançando, não é isso, Tonhão? Porque a própria informação do Vinícius Nicoletti também é que a proposta... O Andrés, que antes já estava decidido a jogar no Brasil, agora recebendo as novas propostas lá na Inglaterra, já aceitaria ficar por lá. Então o empresário está sabendo e aí oferece o jogador ao Palmeiras. Não é que parte do Palmeiras buscar o Jorginho. É isso, Tonhão? Exatamente. São os empresários que estão sondando o mercado brasileiro. E eles já foram, segundo a apuração do Nicoletti, eles já foram muito claros. É Palmeiras ou Flamengo. Então, assim, são dois clubes que têm esse potencial de jogar o Mundial. Se um dos dois sinalizar então com uma possibilidade de que sim, queremos o Jorginho, eles até negociariam com o Arsenal até uma saída antecipada para ele poder já jogar aqui, já que no Arsenal ele não tem tantos minutos. Mas é isso, enquanto o Andrés não tem essa resposta, mas ao que parece, pelo banho-maria que vai deixando o Fulham com relação a essa oferta pelo Andreas Pereira, o Fulham não está querendo se desfazer tão rápido do jogador. Existe até o próprio João Castelo Branco, né? A gente, no final do ano, ele já vinha com essa informação de que o Fulham até poderia negociar essa renovação de contrato com o Andrés. Até por uma questão de valorização também, aumentar a multa rescisória e tudo mais. Mas é um jogador que o Fulham não está vendo mais como um indispensável e vem jogando muito bem. Então o Vidia Sante poderia aparecer como essa opção. Só que o Vidia Sante, o Palmeiras também teria que gastar 10 milhões de euros, como é uma possibilidade, além... Poderia até colocar outros jogadores menos utilizados, como o Fabinho, como o Zé Rafael, na negociação para ajudar nessa composição da oferta. Mas o Jorginho aparece como essa possível oportunidade de mercado, mas ao que parece é Flamengo ou Palmeiras, não tem muito para onde ir. Se eu sou empresário do jogador, eu também bato em uma porta ou na outra. Em uma porta ou na outra, né? No Palmeiras eu não sabia. Com tanto e outros com tão pouco, né? Perdendo pouco que com tem. Com tão pouco. Por favor. Uma questão que o Tonhão está levantando, trouxe na primeira entrada ali, em relação ao Andrés, né? A gente já sabe, a gente está discutindo aqui que a dificuldade dessa negociação, que não é tão simples e tudo mais, mas o Fulham já está mexendo ali no ego também do Andrés, né? Aos poucos. Que a gente está falando que o Andrés é importante pro Fulham na temporada, não é de hoje que a gente está falando isso, é o cara da bola parada, é o cara lá, o camisa 10, né? Enfim, é esse cara. E aí a gente está vendo o Andrés agora. Teve postagem lá na rede social, falando dos 100 jogos. Teve agora faixa de capitão na FA Cup, que é uma competição muito valorizada na Inglaterra. O Fulham está tentando... porque o Palmeiras não usou esses argumentos. Exatamente. Também vem pra cá que você vai ser camisa 10. Não, tu vai brigar por título. E tu vai ser o camisa 10. E errado não tá o Fulham, né? Tá fazendo o jogo dele. Tá fazendo o que dá na parte deles. O Marco Silva falou, você é muito importante pra gente. Mas... Isso seduz jogador? Mexe com o ego, né, cara? E uma valorizaçãozinha, uma renovação de contrato? Então. Claro que mexe. Porque o valor oferecido mensal do Palmeiras, de salário do Palmeiras era maior, quase o dobro, não é? Do que ele recebe. Exato. Então, aí é o que o Tonhão falou, já é o Fulham tentando renovar o contrato para aumentar esse salário. Até porque é um clube que tem feito um ótimo trabalho, o Marco Silva faz desde a segunda divisão um trabalho espetacular, mas é um clube de menor proporção. Acho que o maior atrativo esportivo é, de repente, conseguir disputar uma competição europeia, beliscar uma conference. Não dá para negociar muito em questões de títulos. No Palmeiras ele vai brigar por muito mais taças do que no Fulham. Então, o que o clube pode usar ali para tentar convencê-lo, acho que faz parte do jogo. E é meio que o que é o Bruno Guimarães, por exemplo, no Newcastle, né? Você pega um time, claro, dadas as devidas proporções financeiras também, mas meio de o franchise, né? O franchise player, o cara da franquia, o cara do time, né? Sim. Você tá num time menor, mas o time vai ter a sua cara, ou vai ter o seu rosto. Exato. Ou você vai ser valorizado para isso, né? Tem o seu valor. Mas vamos lá.
Leila Pereira, Abel Ferreira, preciso contratar então um jogador para a posição, como você falou que o Palmeiras precisa. Qual que é essa posição? Eu iria nesse meio-campista, como tá fazendo com o André. Se não for, eu gosto muito do nome do Vilhaçante. Esse eu acho que é o... Mas que não é o Jorginho nesse caso. Eu preferia esses dois jogadores muito mais pela característica e pela necessidade do Palmeiras. Eu vejo esse jogador com mais chegada à frente, embora de repente o Jorginho jogando no futebol brasileiro, acho que o ponto que o Jailson trouxe é bem interessante em relação à pressão. De repente ele poderia se habituar a uma nova posição jogando mais à frente, mas não é o cenário que a gente está projetando inicialmente. Então, vendo esse jogador de mais chegada, eu acho que esses dois atletas se enquadrariam mais no Palmeiras. E o centroavante, né? Sim, Não, falando dentro da questão do meio de campo. O centroavante, acho que até mais do que esse com certeza. Acho que é uma necessidade maior. Porque ainda no meio campo, tem a informação do Francisco de Laurentiis, que vai subir já no espn.com.br, a nota que o Zé Rafael vai ficar no Palmeiras. Porque ele entende que ele ainda vai recuperar o espaço dele. A última temporada não foi tão boa, mas a anterior foi excelente, a melhor do Zé Rafael. Já recusou algumas propostas, né? E o Zé Rafael foi muito importante em 2023 de Palmeiras. É um cara que teve problemas físicos em 2024, acabou não estando ali, né, 100% a maioria do ano. E ele tem confiança no futebol dele. Se ele acredita no potencial, que ele tem a chance de recuperar o espaço dele, tá certo. Não, vou ficar aqui, não tem por que ir para outro lugar e eu vou recuperar meu espaço no meio campo. E é isso. Não vejo nada de tão sério nisso daí. O Zé Rafael foi muito importante em 2023. Aconteceu em 2024 e agora ele vai tentar recuperar, normal, movimento normal. E parece, não é, Tonhão, que com o Zé Rafael não existe talvez esse ambiente ou essa sensação de um final de ciclo. Como do Rony. Não é, Mari? Apesar dele ter discutido ali com a torcida em algum momento, né, mas eu acho que a situação do Rony parece mais insustentável, não parece, Mari? Parece, eu acho que pro lado, não só quando fica insustentável pro jogador, mas começa a ficar insustentável com comissão, com diretoria, com torcida. Eu acho que a situação do Rony começa a... Nós estamos dispostos a te negociar, mas nada te agrada, você vai ficando aqui. E aí? E o salário? E como que a gente mantém tudo isso? Como é que tá essa questão aí, Tonhão? A gente tem que lembrar, por exemplo, né, o Dudu. O Dudu é amado pela torcida, ele entrava nos jogos, a torcida apoiava, mas era um problema com a direção, muito mais do que necessariamente com a torcida. Ele não vinha sendo aproveitado pelo Abel. A Leila fez questão de falar que não ia ficar, que, né, primeiro por conta daquela situação com o Cruzeiro na primeira oferta, depois veio essa segunda oferta e aí ele foi para o Cruzeiro. Com o Zé Rafael é diferente, né? Como bem lembrou o Jailson, ele passou por muitos problemas físicos no ano passado, mas é um jogador que atuou muito bem como primeiro volante, atuou bem como segundo, já jogou até de camisa 10 quando passou pelo Bahia. No Palmeiras ele começou, né, atuando mais avançado, depois foi recuando. Com o Zé Rafael é diferente, até com comparação com o Rony. Muitas pessoas da torcida também pedem, por exemplo, até mais opção, mais oportunidades para o Fabinho, por exemplo, primeiro volante, mas que com o Abel ele não tem tantas oportunidades. Mas com o Zé Rafael, ao que parece, o Palmeiras, como está contratando jogadores para o meio-campo, talvez precise fazer esse equilíbrio, né, de contratar alguém e acabar se desfazendo de outro. Mas com o Andreas Pereira não teria jogador envolvido. Com o Grêmio, com o Vilhaçante, poderia colocar 1 ou 2 jogadores para ajudar nessa negociação. Mas com o Zé Rafael, ele estando 100%, é um jogador que pode até brigar por espaço, até porque o Richard Rios também é um jogador que já teve ofertas da Europa, o Palmeiras já chegou a recusar, então é um jogador que também pode sair depois do Super Mundial. Então o Zé Rafael pode ser aquele jogador de segurança para o Abel ao longo dessa temporada. Porque Rony e Zé Rafael sempre apareciam nessa coisa, e o menino, né? E o Gabriel Menino, então. Estavam nesse negócio de, negocia com o Santos tal jogador, Zé Rafael e Rony no pacote. Com o Fluminense, não sei o quê. E aí sempre a conversa, pelo menos desses 3 jogadores, né? O Gabriel Menino já foi pro Atlético e ficam os 2 ainda no Palmeiras. Acho que a questão de torcida que o Tonhão trouxe aí, o Zé Rafael e o Rony tem uma distância? Uma distância. O Zé Rafael... Aí é uma questão de acreditar, né? Vendo pelas resenhas e tudo mais. Que a torcida do Palmeiras obviamente entendeu que ele perdeu posição por questões físicas, mas que o Zé Rafael não deixou de entregar, assim. Ele perdeu posição, porque o Richard Rios e o Aníbal Moreno, em determinado momento,
ficaram melhores. E ele perdeu espaço. Ponto. Se lesionou e tudo mais, perdeu espaço e agora vai brigar para recuperar. É porque a temporada dele é melhor, não foi nem na posição dele, né? Porque era no lugar do Aníbal. Sim, de 5, de primeiro. Ele chega como 10, recua para 8 e recua para 5. E bem, nas duas posições, né? 5 e 8. De 10, deixou um pouco a desejar. Mas, enfim, o que me parece é que, tecnicamente, a torcida do Palmeiras acredita que o Zé Rafael tenha como ainda entregar alguma coisa. Ele só precisa melhorar a questão física. E o que me parece da torcida do Palmeiras em relação ao Rony é que, tecnicamente, ele já não consegue mais entregar o que a torcida quer ver quando vai no Allianz. Oi? Não, só para lembrar, até uma coisa que até surgiu no começo desse período de treinos do Palmeiras é que o Zé Rafael não treinou no começo da semana, por causa do problema das costas que ele já teve do ano passado. Então ainda é um problema que acompanha o jogador nesse início de pré-temporada. A questão física para mim do Zé Rafael é algo que vem, enfim, tá desde o ano passado que ele não está conseguindo superar. Só que, ao meu ver, tecnicamente a torcida ainda acredita que o Zé Rafael consiga entregar algo. E do Rony, parece que a torcida já largou. Né? Tecnicamente ele não entrega mais, pode ter muita vontade, pode ter muita entrega, como o próprio Abel Ferreira já falou algumas vezes, mas que tecnicamente ele acaba não entregando mais. Só um exemplo, rápido. O Rony, quando ia dar bicicleta antigamente, a torcida do Palmeiras fazia uma festa danada lá no Allianz. Vai dar bicicleta, vai sair gol de... Agora o Rony prepara para dar bicicleta, você já, pelo amor de Deus, lá, mas o cara dá bicicleta, sabe? A diferença. E eu até acho que na rede social o barulho é maior do que no estádio. Mas existe o barulho. E eu acho que até a conta estava um pouquinho desproporcional. Eu achava que as críticas em relação ao Rony eram até um pouquinho a mais do que em relação ao que ele vinha entregando. Até por isso vai ser um cara, para mim, como ídolo. Eu ainda acho que são mais fortes do que em relação. Mas eu acho justo, ele teve uma queda, acho que faz sentido a troca, concordo plenamente. Mas acho que talvez o volume da crítica tenha sido muito alto em relação à queda que ele tem e também ao tamanho dele no clube. E só em relação ao Zé Rafael, esse aspecto... Eu valorizo, e assim, não é, tô falando, se ele sair, se estava errado, não, é uma escolha natural, mas eu queria destacar a postura, que eu acho de um grande profissionalismo, assim, com a instituição, me colocando no lugar do torcedor do Palmeiras, eu ia ficar muito feliz, assim, de ter um jogador que ainda pode retornar tecnicamente, ser o que era, mas também o apreço dele pelo Palmeiras, pela essa tentativa de voltar num meio campo tão concorrido, então eu acho bem legal assim, a postura dele. Porque acho que no caso dele, de outros jogadores do elenco, acho que até do próprio Rony, do Veiga, do Gustavo Gomes, não é assim, vou ficar aqui porque eu tô confortável. Tem um contrato longo, tô ganhando bem, não é isso, né, Mari? Você vê que eles são de fato comprometidos. Eu também acho, mas eu acho que a situação do Rony pega um pouco pior quando a questão para ele não sair é o salário. Isso. E ele tá dentro do direito dele, tá? A gente tá doido. Ele não é obrigado a ter que diminuir o salário para agradar as pessoas. Ele tá dentro do direito do contrato. Mas acho que quando a motivação parte do ninguém chegou no meu salário, então eu vou continuar aqui, não necessariamente é o discurso do olha, mesmo que eu quero ficar, sabe? Acho que o tom pode ser interpretado diferente. Pois é, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? Muitos estavam se falando aí sobre a venda do Vitor Reis, né, para o time do Manchester City, e saiu aí, segundo as informações, que o Arsenal, né, tá aí querendo negociar Jorginho, né, com o time do Palmeiras. O Arsenal viu que ali o Palmeiras tem grana, tem a bagatela para poder contratar aí o jogador, então já veio oferecer o jogador a um time que realmente possa pagar, né? E o Palmeiras, que não é bom nem nada, está analisando muito bem o mercado, né? Já que está dificultando ali a contratação do Andreas Pereira. Então o Jorginho pode chegar aí, né, no time do Palmeiras a qualquer momento. Digamos que é um pouquinho mais fácil, né, o Jorginho, porque o Jorginho termina o contrato agora no meio do ano, e o Arsenal, que não é bobo nem nada, não quer perder o jogador 100% de graça, já que é um jogador que não vem jogando sendo titular, e digamos que possa receber ali uma compensação financeira, né? Algo que, se o Palmeiras fosse querer mesmo contratar em outros tempos, poderia ser até meio que inviável. Agora já torna-se, né, torna-se viável a contratação do jogador aí, Jorginho, que pode chegar aí no time do Palmeiras a qualquer momento. Mas e aí, o que é que vocês acham? É uma boa contratação? É um bom nome aí para o elenco do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos.
Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui.